Obrigado. Obrigado. A versão que eu gosto de utilizar é NVI, tá bom? Lucas, capítulo 2, versículo 22 ao 28. Diz o texto: completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: abaixe sua cabeça. Pai, te agradecemos por estarmos aqui. Somos gratos, ó Pai, por este dia. Senhor, o Senhor é o Deus que nos sustenta. Cuide de nós, ó Pai. Não permita que preocupações e ansiedades reinem em nosso coração, mas comunique verdades aos nossos corações. Somos as tuas ovelhas, ó Pai, e não sabemos para onde ir se o Senhor não falar. Não saberemos qual caminho trilhar se o Senhor não falar. Portanto, fale, ó Pai. Fale aos nossos corações e comunique verdades. É o que nós te pedimos, nós oramos. Em nome do teu Filho Jesus, amém. A fé, ela abre caminhos em lugares que parecem becos sem saída, pois a fé não é uma fantasia que finge viver em um mundo formidável. Esta é uma frase do livro do grande Tiago Cavaco, e o livro é Ter Fé na Cidade. E Tiago Cavaco, no decorrer deste livro, ele trabalha sobre a importância de ter uma fé na cidade. E por que ele desenvolve esta questão sobre ter fé na cidade? Porque a nossa cidade é uma cidade caótica. A nossa cidade é uma cidade corrupta. A nossa cidade é uma cidade complicada, uma cidade egoísta. Na verdade, isto que é visto em nossa cidade não é algo novo. É algo que a própria Escritura diz ou disse há muito tempo, em Gênesis capítulo 1. É visto, na verdade, em Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, no qual um casal perfeito vivia no Jardim do Éden, ou, como Tiago Cavaco gosta de dizer, na cidade Jardim do Éden. Eles eram perfeitos, mas, por causa da entrada do pecado no Éden, eles deixaram de ser perfeitos. E a grande questão é, não foi o Jardim do Éden que deixou de ser perfeito a Adão e Eva, mas foi Adão e Eva que deixaram de ser perfeitos ao Éden. Não é a cidade que deixa de ser perfeito a nós, mas somos nós que deixamos de ser perfeitos à cidade. E por quê? Porque não podemos olhar para a existência do mal no mundo sem olhar para a existência do mal em nós. Isso é muito interessante de observar, porque em Romanos, capítulo 1, versículo 21, Paulo, ele diz algo extremamente importante. Ele argumenta que, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. E por que isso é importante? Isso é importante porque o raciocínio, o conhecimento humano está manchado por causa do pecado. A moralidade, a forma como nós pensamos, a forma como nós falamos, por causa do pecado, está manchada. Por causa do pecado agora, moralmente falando, nós corremos o risco de estar separados de Deus. Se não fosse a ação do próprio Jesus Cristo, nós estávamos no inferno. Mas, por causa de Cristo agora,
nós temos a redenção. A cidade é caótica mesmo, ela é perversa mesmo. É somente analisar o trânsito. É no trânsito que você sabe se realmente existe crente ou não. É no trânsito se você sabe se realmente existe uma pessoa que ama o Senhor Jesus. E por que tudo isso? Porque não apenas na cidade era para habitar pessoas importantes, mas na igreja era o lugar e é o lugar da habitação da paz. Mas por causa do pecado, em um ambiente no qual era simplesmente para ter paz, tem fofoca, tem ego, tem discordância, tem briga e tem tantas outras coisas. Será então que a culpa está na igreja? Será então que a culpa está na cidade? Será então que a culpa está em nós? Será que não existe nenhuma pessoa com caráter nesta cidade? Será que não existe nenhuma pessoa com uma moralidade elevada na igreja? Será que não existe uma igreja saudável na cidade que preserve a essência do próprio Jesus Cristo? É interessante, então, nós observarmos este texto, porque Lucas, ele nos relata detalhes importantes sobre a maneira como tinha um homem com um caráter elevado, mesmo em uma cidade caótica. Observe o texto comigo, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Lucas, ele é detalhista ao dizer Jerusalém. E por que ele disse Jerusalém? Por que o termo Jerusalém é importante para Lucas relatar em seu texto? Porque Jerusalém era importante para o povo de Deus, e não para Teófilo. Lucas, ele escreveu o seu texto para Teófilo, e não para um público judeu. Quando Lucas, ele relata Jerusalém, ele está dizendo o seguinte: Jerusalém era uma cidade extremamente importante para o povo de Deus, porque é naquele ambiente, naquela cidade, que eles viram o poder de Deus. Foi em Jerusalém que eles viram as ações de Deus. Deus libertou o povo, Deus fez grandes coisas. E quando Lucas, ele relata Jerusalém, ele quer dizer que Deus continua a preservar o seu povo, mesmo a cidade sendo caótica. E por que a cidade sendo caótica? Porque mesmo Jerusalém tendo um povo santo de Deus, o mesmo povo se rebelou contra ele. O mesmo povo matava profeta. O mesmo povo matava sacerdotes. O mesmo povo matava pessoas. O mesmo povo idolatrava outros deuses e colocava outros deuses na cidade, no qual era somente esta cidade que era exclusivamente o lugar da habitação de Deus. Jerusalém não tinha nada. E é muito interessante que por volta do ano 34, 37 a.C., Herodes reinava. Políticos reinavam naquela cidade. O caos estava reinando naquela cidade. Políticos depravados, deturpados estavam ali. Ninguém mais tinha um consolo em Deus. Porque quem mandava agora não eram mais os profetas, não eram mais os sacerdotes. Quem mandava agora eram os imperadores. E Lucas, ele quer mostrar, será que não existe naquela cidade alguém com um caráter? Será que no bairro não existe uma igreja saudável? É muito interessante observar que Lucas, ele é detalhista em dizer, mesmo uma cidade sendo caótica, mesmo uma cidade sendo depravada, é naquela cidade que Lucas dá atenção a um homem idoso. E mesmo tendo um homem idoso, o foco não está nele, mas o foco está na criança que será apresentada no templo, pois a criança se chama Jesus Cristo. O foco é relatar, existe uma pessoa com caráter. Existe uma pessoa com características elevadas. E diz o texto, chamado Simeão, que era justo e piedoso. Lucas, ele faz questão de dizer que este Simeão, ele era justo. A sua moralidade era um padrão, era ética para as pessoas que estavam o enxergando e o vendo.
Mas não apenas isso, ele era piedoso. E o termo piedoso traz uma ideia de veneração apropriada ao próprio Deus. Simeão tinha caráter. Homens e mulheres podem mentir. Homens e mulheres podem deturpar uma cidade. Mas Deus não. Deus não salva uma cidade, Deus salva pessoas. É muito interessante, então, que a condição espiritual do próprio Simeão era justo e piedoso. Simeão tinha duas características importantes: justo e piedoso. E a sua condição espiritual não estava se referindo ao próprio ambiente caótico da cidade. O que influenciava Simeão não era o caos da cidade. O que influenciava Simeão era a revelação que ele teve do próprio Espírito Santo de Deus na cidade. O que influencia esta igreja? O que influencia você? O que influencia a sua família? Se não for as Escrituras, então seu coração já está inclinado ao mal. Não importa a cidade. De novo, não foi o jardim do Éden que deixou de ser perfeito Adão e Eva. Foi Adão e Eva que deixaram de ser perfeitos a cidade. Não foi Deus que deixou de ser perfeito Adão e Eva. Foi Adão e Eva que deixaram de ser perfeitos a Deus. Se rebelaram contra Deus. Será que existe alguém com esse caráter? Estamos comemorando 16 anos. O que preserva esta igreja é o caráter de Deus. Simeão, então, ele tinha duas características: justo e piedoso. E ele aguardava algo. Observe comigo no texto. Que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. Essa consolação que ele estava aguardando era algo reservado somente do próprio Cristo. Porque Jerusalém foi o ambiente das próprias revelações de Deus. Deus levantou profetas, Deus levantou homens de Deus, Deus fez coisas extraordinárias e Deus continua a preservar o seu povo. Tanto que ele enviou o próprio Espírito a anunciar a Simeão que ele não morreria antes de ver o Cristo. O consolo de Simeão estava em Jesus. O nosso consolo deve estar em Cristo. Pois, se não estiver em Cristo, nós estamos fadados a cair. Simeão, ele ouviu uma voz e foi suficiente. Ouvir é o suficiente. É impossível ouvir a voz e dizer não. É visto então no texto que Simeão ele tinha características importantes. E o que movia essa característica dele é aquilo que ele ouviu do Espírito Santo. E é interessante porque, já que, qual é a importância de Jerusalém para Lucas relatar, mas também qual é a importância do Espírito Santo para Lucas relatar em seu texto? Tudo. Porque Gênesis capítulo 1 já começa com o próprio Espírito Santo. E o Espírito pairava sobre a face das águas. A ideia do texto ali é dizer que Deus governa sobre o caos. Deus está acima de todas as coisas, inclusive o caos. E o Espírito pairava. Quem é o Espírito para Lucas dar atenção? Deus. Não existe imperadores maior do que Deus. O que Simeão ouviu, que consolou o seu coração, foi simplesmente o próprio Deus. O que consolará o seu coração, meu querido, não é cantiga gospel. É palavra. É Deus, é Bíblia. Simeão ouviu e ouvir foi o suficiente. E ele ouviu palavras de quem? Espírito Santo. E este Espírito Santo é o próprio Deus. A Trindade. Mas não apenas isso. É visto no texto que não apenas existia características de Simeão, mas tinha aviso divino. E qual foi o aviso divino? Observe no texto. E o Espírito Santo estava sobre ele.
fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. A ênfase, então, que Lucas dá no Espírito é dizer que quem manda na cidade, mesmo Herodes dominando e os outros imperadores reinando ali, não são eles, é o próprio Deus. Pois Deus preservou um povo lá atrás e continua a preservar um povo nos dias atuais. O Espírito Santo então revelou algo aos próprios ouvidos de Simeão. Simeão, você não vai morrer antes de ver o próprio Cristo. Já pararam para analisar nesse texto que o ministério de Simeão era somente ver o menino? O ministério de Simeão era só ver o menino. E você? Se Deus te chamar para ser apenas um diácono, o que você vai fazer? Vai bater no pastor? Vai bater em Deus? Se Deus te chamar simplesmente para limpar o banheiro da igreja, o que você vai fazer? O ministério de Simeão era apenas ver o menino. E ver era o suficiente. Simeão, então, ele recebeu um aviso divino, e não de homens. Não é homem que governa a cidade. Não é homem que manda na igreja. É Deus. É Deus que manda na cidade, é Deus que manda em tudo. Aqui, então, nós temos uma visão, um aviso divino. Mas é muito interessante observar no texto que a revelação antecede o ver. Observe a própria estrutura. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver. A revelação antecede o ver. A revelação antecede o ver. Ele primeiro ouviu, creu e aguardou. E foi o suficiente. Este aviso divino mostra e orienta o próprio caráter de Simeão. Ele ouviu as palavras divinas e aguardou ansiosamente. Mas se você observar no texto, Jesus era um nome comum, era um nome qualquer. O que diferenciava o nome de Jesus era o título que tinha com ele. Por isso que era chamado de Jesus, o Cristo. Porque os imperadores também tinham títulos. E quais eram os títulos dos imperadores? César. Por isso que tinha os títulos César, Augusto, Júlio César. Da mesma forma que os imperadores tinham seus títulos de reinado e tantas outras coisas, Cristo também tinha o seu título, o que o diferenciava. E o título dele era o Cristo. E o Cristo era tudo, era a esperança, era o consolo de Israel, era o ungido. E Cristo foi ungido para morrer. Isso que é interessante no texto. Herodes reinava também nos tempos de Cristo, e quando ele ouviu falar que um menino, ou um rei dos judeus, nasceria e sentaria no trono que era dele, ele se sentiu ameaçado. O que ele fez? Mandou matar todas as crianças. É interessante, quando nós nos sentimos ameaçados, nós fazemos coisas drásticas. Porque nós queremos matar o outro, porque o outro não merece sentar no lugar que é nosso. Mas Jesus morreu para que você sentasse em um lugar que não era seu. Herodes se sentiu ameaçado. Cuidado, para que ao se sentir ameaçado você não faça coisas drásticas. Simeão não fez coisas drásticas. Ele aguardou. Simplesmente aguardou. O aviso divino. E isso serve para mostrar que Deus não rejeitou o seu povo, porque durante 400 anos de silêncio, não ouviu a voz de Deus. Depois de 400 anos, Deus levantou um profeta chamado João Batista. Trouxe novamente a esperança de Israel, por meio do próprio profeta. Mas não apenas isso, mas é visto também que Deus não agora falará mais por meio dos profetas, agora falará por meio do seu Filho Jesus. Acabou os profetas, agora é só Jesus, no texto. Este era o aviso divino. E o que era extraordinário que Simeão ouviu? O próprio consolo. Ele recebe uma orientação divina, e isso era o suficiente para ele. Mas é interessante observar no texto que Simeão era limitado. Limitado.
Porque o próprio texto diz que ele não morreria. Isto é, em algum momento você vai morrer, Simeão. Em algum momento você morrerá. Isso serve para dizer que, Simeão, você é limitado. Deus não. Deus não tem limites. Simeão tem. Simeão tem. Mas hoje é visto que nós temos algo extraordinário também para ouvir com constância, que é a própria palavra de Deus. O Deus, por meio da sua palavra, diz algo extraordinário aos nossos corações. A palavra de Deus é o suficiente, porque a própria palavra de Deus é uma demonstração do caráter de Deus, da própria identidade de Deus. Se o nosso coração não estiver bem alicerçado na palavra, então significa que nós seremos guiados por outras vozes atualmente. A questão é, quais são as vozes que vocês têm dado tanta atenção durante esta semana? Quais têm sido as vozes que você tem dado atenção durante a sua vida? Quais têm sido as vozes que você tem ouvido atualmente? Simeão ouviu uma voz do Espírito. Nós precisamos ouvir a voz da palavra. E você, o que ouve? O que você escuta atualmente? O que você está dando mais atenção? É interessante observar que esta revelação continua nos dias de hoje, no sentido da Bíblia. Temos a Bíblia. Nós não o vemos em carne. Nós não vemos Jesus em carne, mas aguardamos ansiosamente para a sua volta. Nós somos como se fosse Simeão. Simeão ouviu as palavras do Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver, e logo em seguida ele viu o menino e foi suficiente. E ele morreu depois. Nós aguardamos ansiosamente para vê-lo, não como um menino, mas como um homem com as marcas da cruz em suas mãos. E quando ele voltar, buscará a sua igreja. Simeão, ele não apenas recebeu uma revelação. No texto, não é apresentado apenas características de Simeão. Não é apenas mostrado isso. E não apenas a revelação que o próprio Simeão recebeu. Mas é visto hábitos. Observe no texto, a partir do versículo 27. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer o que requeria o costume da lei. Eles vão ao templo para cumprir o que a lei requeria. Os atos dos pais é mais do que simplesmente apresentar o menino. Os atos do pai é uma iniciativa de restauração messiânica para a cidade. O que os pais fizeram não era apenas apresentar o menino, mas era dar início a uma restauração que o próprio Deus iniciou lá atrás em Gênesis. Uma promessa messiânica. Mas não apenas isso, é visto no texto, se você observar atentamente, a partir do versículo 22, que lei está registrado 4 vezes. E por que Lucas fez questão de repetir estas palavras? Lei, para mostrar que a lei guiava o povo moralmente, mas no texto também tem outros termos que têm repetições. E quais são as repetições? O Espírito Santo. A lei guiava o povo para fazer o costume da lei, mas o Espírito guiou o próprio Simeão ao templo. O que Lucas está enfatizando aqui é: a lei tem prazo curto. Porque agora o que vai guiar o povo não é mais a lei, é o próprio Cristo Jesus. É esta dinâmica que Lucas quer fazer no texto. A lei guiava o povo, mas agora virá um que guiará vocês eternamente, que é Jesus Cristo. E isso não significa que a lei não serve para os dias de hoje. Precisamos deixar isso bem claro. A lei é importante, precisamos obedecê-la. Mas o Espírito Santo reina em cada letra da própria palavra de Deus. Eles estavam fazendo tudo aquilo que a própria lei mandava, pois ela era o guia do povo. E na verdade, a lei do Antigo Testamento apontava para Cristo.
assim como o próprio Espírito no texto aponta para o próprio Jesus Cristo. Tudo aponta para Jesus. Meus irmãos, não deixem que esta igreja não aponte para Cristo o tempo todo. Se essa igreja não apontar para Cristo, isso significa que Jesus não é mais o foco principal. E ele estará do lado de fora, igual uma das igrejas de Apocalipse. Se Cristo não for o foco do seu coração, significa que existe outra coisa reinando na sua vida, que não é a palavra. No texto, é visto que tanto a lei quanto o Espírito Santo guiavam o povo. E atualmente nós também somos guiados. Vocês são pessoas guiadas durante o dia ao utilizarem o seu Waze e tantas outras coisas. Eu fui guiado pelo Waze para vir aqui hoje. Nós somos pessoas guiadas. Mas precisamos ter em mente que não existe mais o Waze que nos guiará para a eternidade. O que nos guiará para a eternidade é Jesus Cristo. É o seu sangue. Mas a grande questão é entendermos a importância da palavra. Palavras são importantes. Por que palavras são importantes? Palavras são importantes porque nós acreditamos de modo geral. De uma certa forma, nós não confiamos tanto em palavras porque as pessoas estão constantemente tentando nos vender algo com ela. Constantemente tem políticos em peles de cordeiro fazendo propagandas para nos tirar o foco. Na igreja tem isso também. Da mesma forma que a eletricidade supre a energia de uma cidade, a própria palavra concede vida aos nossos corações e vida à sua própria igreja. Ouvir atentamente as palavras de Deus é ouvir atentamente a sua própria voz nas letras. Aquilo que orientou Simeão foi o próprio Espírito Santo. E a sua esperança estava em Deus e não nas palavras caóticas da cidade. A esperança de Simeão estava em Deus, da mesma forma que a nossa esperança deve estar em Deus. A igreja, ela corre um risco de sofrer consequências drásticas se ela não ouvir atentamente as Escrituras. A palavra de Deus é uma extensão do próprio Deus, porque é a identidade dele. E o Espírito Santo revelou isso. Deus preservou um povo para mostrar que Deus tem caráter. Deus não mente. Nós mentimos. As palavras do Espírito Santo fizeram com que o coração de Simeão tremessem e temesse em respeito e confiança ao próprio Deus. A palavra de Deus é suficiente para criar o mundo, da mesma forma que a palavra de Deus é o suficiente para consolar o coração de alguém. Palavras têm um impulso satânico de nos separar de Deus, da mesma forma que ocorreu no jardim do Éden, entre Adão e Eva com Deus. Palavras têm poder de nos separar da comunhão uns com os outros. Mas o próprio Cristo restaura relacionamentos quebrados. A palavra de Deus restaura limites quebrados. Foi isso que Deus disse a Adão. Onde estás, Adão? Porque se dependesse de Adão, ele estaria escondido, com figueira, com folhinhas de figueira. Deus disse, onde estás, Adão? Deus, ao dizer a Adão, mostrou que eu ainda falo com você, Adão. E isso é graça. Palavras mal intencionadas têm um impulso de nos separar uns dos outros. Mas palavras de poder têm a importância de edificar a fé de alguém. Como também tem o poder de restaurar relacionamentos quebrados. Deus, ele tem comunhão com o seu povo ao se comunicar com ele. É muito interessante observar no próprio Antigo Testamento que Deus, ele habitava no templo. E ao habitar no templo, havia cortinas fechadas e dentro de um quarto tinha tábuas. E o que tinha lá dentro?
palavras. Palavras. Palavras eram importantes. Se palavra não fosse importante, Deus não teria iniciado o mundo falando. Disse Deus, haja luz. Se palavra não fosse importante, o próprio Cristo não teria se encarnado nela. E a palavra se encarnou. Se palavra não fosse importante, Deus não teria preservado o seu livro. Palavras são importantes, pois elas nos guiam no caminho certo. Não deixe de anunciar Cristo. Não deixe de fazer com que Cristo seja o foco. E por que nós não podemos deixar de anunciar o Cristo e fazer dele o nosso foco? Porque o versículo 29 diz algo muito interessante. Observe. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo. Por que isso é interessante? Porque o nosso caráter é visto por meio da nossa piedade, mas o nosso louvor é contemplado por meio de palavras sinceras. Quando Simeão pegou o menino no colo, ele louvou dizendo, e o louvor de Simeão era expresso por meio de palavras. E quais foram as palavras que Simeão cantou a Deus? Ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo. Palavras são importantes, pois elas expressam o nosso louvor sincero a Deus. O quão difícil é manter uma vida piedosa numa cidade caótica. Mas é visto que um louvor sincero com uma piedade sincera expressam louvores por meio de palavras sinceras a Deus. Simeão, ele expressou isso. Louvou a Deus em palavras dizendo. Observe a estrutura do texto, porque aqui nós temos algo interessante que Lucas quer mostrar. Quem era Simeão? Piedoso e justo. Quem era o Espírito que ele coloca? O Espírito Santo. Este Espírito é santificado, ele é santo. Quem é Jesus? É o Cristo, é o Messias, é a esperança de Israel. E essa igreja é o quê? E você é o quê nesta cidade? O que a Bíblia diz sobre você? Depravado nos seus delitos e pecados, mas ao mesmo tempo é amado por Deus. A lei direcionava o povo a sacrificar um animalzinho pelos nossos pecados, pelo pecado do povo. Mas é visto na cruz que não tinha um animalzinho, tinha um homem. Foi dito que Simeão não morreria antes de ver o menino, mas Jesus precisou morrer para restaurar a nossa visão sobre Deus e sobre o próprio Cristo. Ele morreu. A sua morte nos libertou do caos da ira de Deus. Se você acha uma cidade caótica, é porque você não entendeu o que é o caos de Deus da sua ira. A ira de Deus é mais caótica do que governo corrupto. O Espírito Santo, ele deu um aviso divino a Simeão. E ele pegou o menino nos braços. A morte de Jesus foi um aviso divino para nos lembrar de que também estaremos e estamos nos braços do Pai constantemente. Eu não sei quais têm sido as palavras que você tem ouvido durante esta semana. Eu não sei quais têm sido as esperanças que você tem depositado. Mas não deposite a sua esperança em palavras satânicas que têm reinado em seu coração. Não coloque sua esperança nos seus esforços, nos seus trabalhos, no seu ministério. Não coloque sua esperança na sua família. Coloque sua esperança em Jesus Cristo. Não morra pelo seu trabalho, não morra pela igreja, porque Jesus já fez isso. Não morra pelo seu ministério, porque Jesus já fez isso. Já parou para pensar que quando você dorme, você não cuida da sua família,
você não cuida da sua igreja, você não cuida dos seus filhos, isso é papel de Deus. Não deposite a sua esperança em mãos humanas. Deposite a sua esperança em Jesus Cristo. Abaixe sua cabeça. Pai, como é difícil viver em uma cidade caótica. Como é difícil não depositar a nossa esperança em nossos trabalhos. Como é difícil não fazer isso. Mas nos ajude a enxergá-lo dia após dia. Nos ajude a vê-lo constantemente em nosso dia, pois é impossível ouvir a sua voz e dizer não. Ah, Senhor, segure nas nossas mãos e nos preserve durante este caminho. Segure em nossas mãos, ó Pai, não permita que tanto eu quanto os meus irmãos aqui olhem para os lados, mas que os nossos olhos estejam somente em Cristo. Não permita que preocupações reinem em nosso coração, mas que o Senhor nos ajude, Senhor, a olhar para Ti. Olhar o Jesus nas Escrituras é o suficiente para as nossas vidas. Que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre nós, e a paz que excede todo entendimento guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Nós oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Obrigado, queridos.